Bem-vindos ao canal 20 e 20. Hoje o Ziad nos traz uma abordagem sobre o tema libertação, mais especificamente libertação do medo. Peço que nos ajudem compartilhando, inscrevendo, dando o seu like e ativando as notificações. Vamos lá? Experimentando a graça de Deus nesse horário da manhã. Meu nome é Ziad, sou casado com a Thaís, já há 22 anos, temos 3 filhos, a Esther com 20, o Caio com 17 e o Tiaguinho com 12 anos, faz 13 agora no final do mês. E participando da igreja desde os meus 18 anos, né? Então faz uns 7, 8 anos que eu estou na igreja, né? Faz 30 anos que eu estou na igreja. E é interessante, eu via a Marisete pregar, logo que eu comecei na renovação, ela falava assim, eu tenho 12, 13 anos. Eu falava, nossa, quando tiver 12, 13 anos de renovação, vai ser uma bênção. Ele já está aí quase 30 anos, né? De renovação um pouco menos que de igreja, mas quase 30 anos de caminhada, isso é uma bênção. Hoje o tema é sobre libertação do medo. Vamos falar sobre libertação e libertação do medo. Então a gente pode pegar a nossa palavra em Lucas, no capítulo 4. Lucas 4 mostra a tentação de Jesus no deserto. Por que pegar esse tema? Quando a gente vê como o inimigo age em nossa vida, a gente consegue as armas necessárias ou maneira necessária para combater esse inimigo. Como ele age, como ele tenta agir em nós, a gente consegue então as armas para tentar combater da maneira que ele ataca, né? E aqui a palavra fala de 3 tentações, só que eu vou falar de uma quarta, que é a principal para a gente combater essa tentação do medo. Aqui fala 3 específico, mas nas entrelinhas fala de uma. E eu acho que essa uma que ele fala é que mais hoje o demônio pega para nos atingir. Essa que está subentendida na palavra, né, com uma palavrinha só, ele repete 2 vezes o demônio. Repete essa palavrinha 2 vezes. É que mais o demônio usa no povo em geral, né? Nas pessoas em geral. Como é que ele começa, né? Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e terminando esses dias teve fome. Então vamos lá, Jesus está no deserto, 40 dias em jejum. Né? A palavra ainda não fala que ele teve fome, mas claro, em jejum 40 dias, sendo Jesus totalmente homem, 100% homem, 100% Deus. Né? Então ele teve fome. Só que ele fala específico aqui no 40º dia. Quando vem a tentação? Quando Jesus está mais fraco. Quando o corpo sente a necessidade do alimento. Aí o demônio vem para tentar o Senhor. E aí ele começa, disse-lhe então o demônio, se és o Filho de Deus, ordena essa pedra que se torne pão. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí começa, né, que a igreja fala da primeira tentação, do prazer, mas eu queria pegar em outra palavra que o demônio diz a Jesus. Ele começa com a palavra se. Se és o Filho de Deus. Essa palavra que eu queria pegar, porque ele vai repetir uma segunda vez essa palavra se. Se és o Filho de Deus. O demônio coloca uma condição. Se você é o Filho de Deus, então manda essa pedra se tornar pão. E se alimentar. E matar a outra tentação que eu quero pegar, que é a questão dos prazeres corporais, né? De tentar, de satisfazer o corpo. E aí a gente pode abrir um leque muito grande. O prazer do egoísmo, o prazer da sexualidade, né? O prazer da fome também, da gula, que é um dos 7 pecados capitais. Mas a gente tem que pegar essa palavra se. Se és o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus era Filho de Deus. Ele tinha certeza, convicção disso. Ele tentou por tudo não permitir que Jesus entrasse. Jesus vindo ao mundo para salvar a humanidade, alguns teólogos explicam que essa é a razão de Lúcifer ter se revoltado. O plano de Deus, amar o homem, foi a razão de Lúcifer ter se revoltado. Então ele coloca o se sabendo que Jesus é
filho de Deus, Jesus é o próprio, é o Deus, né? É o Deus Filho. Essa palavra esse é o que o demônio coloca no nosso coração o tempo inteiro. Se você é filho de Deus, por que você está vivendo sofrimento? Se você é filho de Deus, por que a tentação atinge o seu coração? Se és filho de Deus, por que você está passando por essa situação? Se você é filho de Deus e participa da igreja e vem num grupo de oração, por que você está passando por isso? Porque esse si mata a nossa mente às vezes, porque às vezes a gente também se questiona, deixa essa tentação acontecer em nosso coração e a gente começa a se perguntar, se eu sou filho de Deus, por quê? Por que desse sofrimento? Por que dessa... E aí isso vai minando a nossa fé. E isso vai trazendo em nosso coração medo. Medo. Né? Quem conhece mais tempo sabe que minha vida é uma montanha-russa de emoções financeiras. Né? Eu, Thaís, a gente vai fazer 25 anos de namoro, agora de 13 de maio, né? Bodas de prata de namoro. 22 a gente tem de casamento, faz 23 esse ano. E aí, desde que a gente casou, a palavra do nosso casamento, não sei por que a gente fez isso, né? A gente pede umas coisas para Deus e a gente esquece que às vezes Deus atende, né? E isso às vezes dói quando Deus atende. A palavra do meu casamento foi de Mateus, capítulo 5, é buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas você serão dadas em acréscimo. Olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu. E a vida inteira nossa, desde que a gente casou, foi essa luta. Tem época que está bem, tem época que está ruim, tem época que está bem, tem época que está ruim. Né? E essa palavra se, há 3 anos atrás, 2 anos e pouco, antes de começar a pandemia, machucou muita gente, porque a gente sempre espera na providência de Deus. E aí, final de 2019, né? Começo de 2020, a Esther, minha menina, estudou muito para passar para medicina, mas muito, vocês não têm ideia. E ela perdeu 3, não tive vida social durante 3 anos. Final de semana a gente meio que forçava ela a sair de casa, porque ela queria passar na federal. E a gente rezando, Deus deu uma palavra, olha, eu quero ela médica rápido, muito rápido. Né? Claro, tem 6 anos que ela precisa estudar. E aí ela estudando, fez o Enem, e aí a gente estava numa situação financeira muito difícil, final de 2019, muito. Eu trabalho aqui no prédio do lado, né? Faço projeto, sou autônomo, então não tenho salário. E a gente estava numa situação que a gente estava quase que atrasando as contas, já algumas atrasadas, para poder pagar, para poder honrar as contas, né? E aí ela prestou o Enem e, assim, de 55 vagas, ela ficou em 62, 7 abaixo. Falei, não, normalmente chama até 10 pessoas numa segunda, terceira chamada. Naquele ano não chamou ninguém. E eu ficava com o coração inquieto, né? Porque a palavra de Deus tinha falado na oração que ela ia formar muito rápido. Né? E aí a Tati falou, vou fazer inscrição na PUC. Falei, vai na fé, porque dinheiro não tem não, tem fé. Né? Dinheiro não tem não. E ela fez inscrição na PUC e ela ficou em 3º lugar na PUC. Né? E aí a gente ficou naquela luta, como é que vai fazer, pagar a primeira, pagar a entrada, tentar a FIES, não tinha. A PUC, infelizmente, de católica só tem um nome, né? Só o nome, porque uma vaga para FIES, as outras faculdades têm 10, 11, 20, tem uma sala inteira para FIES, a PUC só tem uma. E depois a gente vendo as matérias que eles dão lá, misericórdia, só Jesus na causa mesmo. Né? E aí conseguimos dinheiro, fizemos matrícula. E de repente começou a ficar bom lá no escritório, começou a vir projeto de onde a gente nem esperava, cliente que já tinha sumido, tinha 10 anos, voltou a procurar, começamos a trabalhar, começamos a pagar. Aí de repente eu estou numa pregação lá na Padre Marcos, Tatiaia, e aí no carnaval, terça-feira de carnaval, me veio uma palavra no coração, falou, olha, tem uma pessoa aqui que vai sentir uma dor de barriga. Mas não fica preocupado não, que isso é libertação. Eu já proclamei, por graça de Deus, porque eu sou pecador demais. Mas proclamei muita palavra que as pessoas foram curadas. Mas eu nunca fui vítima das minhas palavras. No outro dia, da terça para a quarta, eu comecei a sentir uma dor na barriga. Começa a doer.
Aí a quarta-feira de cinzas, a Thaís foi rezar com a Graça, com as meninas aqui, né? E eu fui para a missa de manhã com o meu menino, com o Caio. Aí o Caio, pai, isso é apendicite. Falei, não, meu filho, não é não. Tomei o remédio, melhorou, chega na missa, começa a doer. Falei, comunguei, falei, vamos embora para casa porque eu não estou dando conta, né? Isso naquele ano, né? Essa montanha russa. E eu no coração a palavra de Deus, né? Para Esther, eu quero ela médica rápida. Aí fui para casa e liguei para Thaís, Thaís, me leva no hospital que eu não estou aguentando. Thaís correu, me levou para o hospital, era apendicite mesmo, tinha supurado. E minha mãe morreu por causa de uma apendicite supurada, né? Aí foi, fez cirurgia, limpou, coisa e tal. E eu ficava assim me questionando, mas meu Deus, quando começa a melhorar parece que vem outra briga, outra batalha, outra dor. Fiquei 2 dias muito ruim no hospital, muito ruim. Mais um dia em casa, muito ruim. Depois comecei a melhorar, voltei a trabalhar, coisa e tal. Aí o que vem? Pandemia, né? Falei, meu Deus, minha vida é uma... Mas essa palavra vem no coração, se. Peraí, eu não tenho se na minha vida. Não existe esse se eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E agora sim, o se Deus está permitindo que eu passe por tudo isso, essa libertação que eu proclamei, que aquela palavra não para a pessoa ali, mas é para mim aquele dia, Deus ia fazer grandes milagres. Na época, meu menino mais novo, estava aquela começo de adolescência, hormônio, coisa e tal, estava precisando da minha presença perto dele, né? Do meio também, o Caio, o temperamento dele é melancólico, né? E aí ele tem altos e baixos emocionais, precisava de mim do lado dele. E não só isso, aí veio a pandemia, eu falei, agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar? Não parou. Está o 3º ano já, né? 2020, 2021, 2022, que eu estou assim, o Caio está me olhando já de cara feia porque ele passou um projeto, eu preciso entregar um estudo para ele hoje, né? Mas tá nesse esquema, não para. E aí eu fico pensando, o que é isso tudo? Senão a misericórdia do Senhor e me libertando do meu medo. Porque nesse tempo que eu estou com a Thaís, a gente nunca brigou, nunca teve problema de relacionamento. Com os nossos meninos, é uma bênção, quem conhece eles sabe, do jeito que eles são responsáveis e tudo mais. Então, Deus precisa trabalhar em mim na questão financeira, na questão do confiar, não é questão financeira, é questão do confiar em Deus. Confiar no Senhor. E nesse processo, o que Ele vai fazendo comigo? Vai me libertando do medo. Do medo do fracasso, do medo de não dar conta, do medo de faltar as coisas em casa, do medo de não conseguir pagar minhas contas. Vai me libertando do medo. E aí, nesses 3 anos, graças a Deus, a gente nunca atrasou uma parcela só. Claro, a gente tem um financiamento que paga um pouco mais da metade. Mas assim, se eu pensasse, a minha menina falava, pai, se eu passar na PUC não vai ter jeito. Falei assim, se você passar na PUC, Deus vai prover. Aí o meu menino do meio agora está estudando igual doido também, mais do que a Esther, né, se era possível. Ele nem sai com a gente tenta obrigar ele não quer sair com a gente, né, porque quer ficar estudando, para poder passar. E ele fala assim para mim, pai, se eu passar na PUC? Falei, olha, a Esther perguntava a mesma coisa e eu não dava conta naquela época. Se você passar, Deus vai prover. Tomara que ele passe na federal, você reza por ele, tá? Mas é assim a nossa vida, gente. E é assim essa luta do demônio contra nós. Toda hora ele quer pegar no nosso pé, toda hora ele quer colocar medo na gente, colocar dúvida. Se és o Filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, por que a gente passa pelo sofrimento? Porque a gente tem a certeza, como Santa Teresa d'Ávila diz, né? Tem até a musiquinha, o povo canta, tudo passa, a paciência tudo alcança. É porque passa mesmo. Mas a gente tem que saber combater essas tentações. E não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes a gente aparece ali na cama lá, olhando para o teto a noite inteira, pensando, nossa, como é que vai ser? Como é que é amanhã? E amanhã? Né? Sendo que o Senhor fala assim, buscar primeiro, tomar cuidado com as preocupações de hoje. Amanhã tem as suas preocupações, mas a gente é limitado. E a gente vai rezar, muitas vezes vem no nosso coração, calma. Se o Caio é melancólico, eu sou colérico. E eu falo, calma, o Senhor fala porque o Senhor é Deus. Eu não sou.
Eu não sou. Mas assim o Senhor vai trabalhando, né? O Senhor vai nas nossas quedas. Diz uma historinha que os aviões que voam sobre a Amazônia, eles caem muito, só que caem meio que as aterrissagens forçadas, né? E diz uma pessoa que foi andar a primeira vez no avião, não sabia disso, o avião teve uma pane, começou a cair, caiu, mas todo mundo sobreviveu. E esse cara que não conhecia falou assim, onde nós caímos? E alguém mais experiente disse, a 2 quilômetros à frente do que nós caímos semana passada. A gente cai, mas que seja 2 quilômetros à frente. E a gente vai progredindo nessa graça do Senhor. A palavra de Deus continua, né? Vamos pegar a palavra de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte, mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse, eu te darei todo esse poder e glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Essa tentação do demônio querendo dar para a gente riquezas, né? Bens, o ter, vou te dar os reinos da terra. Mistura também com o poder, mas o poder a gente pega na próxima tentação, o poder de saltar, poder espiritual, poder além daquele que o Senhor nos dá como por misericórdia, né? Mas esse é o reino, né? É dinheiro. Dinheiro é bom, eu preciso dele, preciso pagar, mas se ele for meu Deus, acaba toda a minha pregação, acaba toda a minha missão. A Thaís participou de uma palestra, porque ela é catequista, lá na paróquia a gente participa. E aí participou de uma palestra, e eu via muito isso nos protestantes, né? Fico meditando sobre isso. Eu já tinha visto a palestra dessa pessoa, não vou falar quem que é, mas falando sobre como Deus o abençoou com dinheiro, com não sei o quê. Ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque quando eu fiz isso, e eu, o poder, o ter, né? E parece que a graça de Deus se manifesta no dinheiro. Gente, a graça de Deus se manifesta na providência. Na providência. Claro, é bom, é interessante, porque nesse tempo que a gente está vivendo, a gente nunca conseguiu guardar dinheiro. O dinheiro que a gente guardava, a gente construiu uma casa. Eu era igual aquela música do Zé Ramalho, né? Tá vendo aquela casa, seu moço? Eu trabalhei lá, fiz projeto de lá, e não tinha, demorei 15 anos, Deus deu 2 anos muito bons, a gente construiu uma casa, depois veio essa montanha russa de novo. Então nunca consegui guardar, e nesses 2 anos até guardar dinheiro a gente consegue. Isso é providência de Deus, isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso não é a função da minha vida. Né? É bom a gente conseguir, é bom a gente ver que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, mas só isso. Né? Nada pode ser além disso, não vou servir ao dinheiro, não ele vai me servir. Então, essa tentação, aí o Senhor usa de novo a palavra, Jesus diz, está escrito, amarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. E o demônio, versículo 9, levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe, se, olha de novo se, é onde o demônio pega, gente, se és o Filho de Deus, se vocês são filhos de Deus, se Jesus morreu na cruz, se Ele te libertou, se, vamos exorcizar essa palavra em nossa vida. Nós não exorcizamos porque é só o sacerdote exorcista que pode, ou os bispos, realizar o exorcismo, mas a gente pode exorcizar na nossa vida. Como é que a gente exorciza essa palavra se? É proclamando eu sou, é afirmando, é tomando posse. Eu sou filho de Deus, não existe o si na minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E agora sim, se o Senhor permite que eu passe por isso, algo muito bom Ele vai tirar disso tudo. E a gente sempre tem que ter essa noção, gente. Quando o Senhor permite o sofrimento, a dor em nossa vida, Ele vai colher frutos maravilhosos. Sabe, a gente fica muito na realidade pensando só no tempo da terra, no tempo que a gente vai viver por aqui, e sempre perde a noção, às vezes, de eternidade. Do que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo no céu. Tem que ter essa noção no coração de eternidade. Essa pandemia vem ensinar isso para a gente. A gente tem que ter noção de eternidade. De esperar é o reino do céu. E a gente vai lutando aqui, claro, para viver, começar a se manifestar o reino do céu aqui na terra, mas se a gente for parar no sofrimento, na dor, ou questionamento do que se eu sou ou não filho de Deus, a gente não vai viver nem aqui nem no céu.
Continua a palavra, e essa eu acho interessante. Ele fala, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E olha como que o demônio é astuto, porque está escrito. Gente, o demônio conhece a palavra inteira, mais do que nós, que a gente tenta estudar, né, a palavra. Ele usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Salmo 90, né? Algumas traduções, Salmo 91. Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em tuas mãos para não te ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até a outra ocasião. Palavra da salvação. Até outra ocasião, os teólogos, né, alguns estudiosos citam o momento ali da extrema angústia do Senhor. Quando o Senhor ali no Monte das Oliveiras angustia, o demônio vai mostrando os pecados passados, presentes e futuros da humanidade. Porque ele tentava dissuadir Jesus. Para que você vai morrer na cruz? Né? Naquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, mostra muito bem isso aí. Mostra os pecados. Pecados da humanidade. Para que você vai fazer isso? Vai ser em vão. A gente tem que começar a tomar posse dessa graça da libertação de Jesus em nossa vida, para que o medo se dissipe, para que no nosso coração, não que a gente não vá enfrentar medos em nossa vida. Para mim, coragem, eu sempre ensinei isso para meus meninos, coragem não é só não ter medo. É coragem mesmo com medo a fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu gosto quando eu viajo com meus meninos para algum parque de diversões, alguma coisa parecida, eu gosto muito de ir nas montanhas russas. Né? Às vezes eles não vão e eu vou. E aí eles falam, você não tem medo, pai? Eu falei, tenho. Mas mesmo com medo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mesmo com medo, a gente tem que prosseguir e tomar posse dessa graça. Eu não existo sim na minha vida. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, Deus vai comigo. E se eu sou filho de Deus, e se não, eu sou filho de Deus. E por isso eu vou enfrentar os problemas. Eu sou filho de Deus e por isso os medos que eu tiver no meu coração não serão empecilhos para eu continuar vivendo. Eu sou filho de Deus. Proclama isso, eu sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, se o Senhor permite que eu passe por essa tribulação, é porque lá na frente tem algo muito melhor. Tem algo muito mais vantajoso nessa tentação do demônio, mas vantajoso para a graça que pode acontecer na minha vida. Eu falo para meus meninos, os dois, principalmente os mais velhos, são bem sérios, né? Eles são sistemáticos e tudo mais, firmes. E o Tiaguinho é a sabedoria divina na nossa vida, porque ele, se ele viesse primeiro, eu parava nele. Porque é um menino que, assim, a gente tinha um grupo na associação, hoje eu participo em casa, no grupo. Eu estava pregando, às vezes, o Tiaguinho estava escalando as cadeiras do grupo lá, que ficava pilhado. Ele é um bênção. E eu falava assim, mas, meu Deus, os meninos muito novos começaram, né? Esther cantava na missa, até o 3º ano, depois ela tinha aula no sábado, não conseguia. Hoje ela canta na missa, algumas vezes lá perto de casa, o Caio muito sério. Lá perto de casa tem celebração da palavra, todo dia, das 9h45 às 10 horas da noite. E o Caio, a Thais fala assim, o Caio me força aí, todos os dias, menos sexta-feira, que sexta-feira é do nosso grupo, né? Então o Caio sempre fala, mãe, tá na hora, vamos, mãe, vamos. E o Tiaguinho ficava assim, mas será que ele vai ter essa mesma vontade? E eu lembro de duas coisas, para a gente encerrar, para a gente poder rezar um pouquinho. Uma vez na associação, ele tinha uns 6 anos de idade, a gente estava fazendo adoração ao Santíssimo, né? E a gente sempre explicou para eles, Jesus está no Santíssimo Sacramento, Jesus está ali, na hóstia. E aí ele, para variar, agitado, né? Agitado, correndo, andando. Aí de repente a Thais estava assim, parado, olhando para o Santíssimo, ele vem e fica encostado com ela, olhando para o Santíssimo. E ele fala assim, mãe, eu vi Jesus. Aí a Thais falou assim, não, mas está lá, sempre ensinou, Jesus está na hóstia. Falou, não, mãe, eu vi Jesus. Ele viu. E aí a Thais perguntou, e aí, o que ele falou para você? Ele falou assim, não falou nada, ele só sorriu para mim. Né? Isso muito tempo, mas aí vai, tá uma lacuna.
E aí toda a época do trio do Pascal, quinta, sexta, antigamente para a gente era até assim, de ficar meio angustiado, né? Porque vai lá 2 horas, 3 horas de missa, como é que os meninos vão se comportar? E agora a gente foi no trio, já explicou de novo para eles, 2 horas, 3 horas. E, gente, na hora no sábado do fogo santo, né, de montar o Círio Pascal, o Tiago foi lá e participou de tudo. Eu ficava sentado no banco da igreja, não, pai, quero ir lá para fora, quero ver como é que é. Acabou a missa, falou assim, mas parece que passou tão rápido, não senti nada. Então, todo o sofrimento nosso, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai colher grandes frutos. Por isso, nós precisamos hoje exorcizar esse medo no nosso coração. Acabar com si, és o Filho de Deus, e proclamar, sou o Filho de Deus. E se o Senhor permite que eu passe por isso, algo muito melhor Ele vai colher daqui a pouco. Amém? E vamos proclamar isso no nosso coração. Fecha os olhos e vai dizendo para si, para os seus ouvidos ouvirem, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E eu proclamo agora que todo o medo do meu coração vá aos pés da cruz de Jesus e de lá não volte mais. Levanta os braços e agradece ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar. Eu te louvo, te bendigo, Senhor, por essa libertação, Senhor, de todo medo. Glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá essa coragem, esse enfrentar, Senhor, contigo. O Senhor não nos abandona, Senhor. O Senhor não nos deixa. Obrigado, Senhor, porque não merecendo, o Senhor está conosco, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Nós nos entregamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glórias a Ti.